163 aí diz o seguinte, ó, em março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter atingiu o Japão, matando aí milhares de pessoas e tal. E aí, em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu aí uma cidade na Argentina, né? Santiago del Estero. E aí a magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é medida aí por essa fórmula, ó. E aí ele fala, né, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, ou seja, é a amplitude daquele momento. Então a gente vai ter dois A's. A gente vai ter o A da cidade do Japão e a gente vai ter o A da cidade da Argentina, tá? Da cidade que teve o terremoto lá dentro da Argentina, tá? Né, informado aí um sismógrafo, e o A0, né? O A0 que seria a amplitude de referência. Então essa amplitude de referência é uma constante, tá certo? Essa daqui, o A0 vai ser A0 para todos aí na escala Richter. E log representa o logaritmo na base 10, né? Como aí todo mundo já sabe. E aí ele pergunta, ó, a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais do terremoto do Japão e Argentina. Então, como resposta, ele quer aqui a razão entre o A do Japão sobre o A da Argentina. Certo? Então, isso aqui que a gente vai ter que calcular no final. Então, primeiro eu vou ter que saber um valor numérico para a amplitude lá no Japão e uma amplitude da cidade lá da Argentina. E depois fazer um dividido pelo outro, tá bom? Então, vamos lá. A escala Richter, ela vai ter essa fórmula aqui. Então, vamos ler aqui, ó. Deixa eu puxar esses dois aqui para cima, que eu não vou usar ele agora. A escala Richter vai ser R igual a log de A sobre A0, tá? Quando eu for olhar o do Japão, como é que vai ficar o do Japão, né? Vai ficar, deu 9 graus lá no do Japão. Então a escala Richter lá nesse terremoto lá no Japão deu 9. Então o R é 9. Então vai ficar 9 log de AJ, que seria aí a amplitude do Japão, sobre o A0, que é uma constante, tá? Aqui a gente vai usar a definição de log, certo? A definição de logaritmo. Como aqui a gente tem um logaritmo na base 10, né? Então eu estou pensando, né, qual é o número que eu vou elevar a 10, que vai dar AJ sobre A0. Como aqui o log é 10, isso aqui é 10 elevado a 9 igual a AJ sobre A0. Então aqui a gente está usando a definição inicial de logaritmo. É aquela primeira definição que a gente vê, né? A primeira propriedade é de logaritmo. Né? Quando eu tenho essa igualdade, isso quer dizer que 10 elevado a 9 é igual a AJ sobre A0. Né? Você deve até lembrar quando a gente escreve log de A na base B é igual a C. Então, né, se B elevado a C igual a A. Então, essa propriedade foi a que eu usei aí para chegar àquele resultado. Tá bom? E aqui a gente consegue encontrar o valor do AJ, que é o que eu vou separar lá na razão. Vai ser o A0 vezes 10 elevado a 9. Então, isso daqui é o que eu vou usar para calcular a razão. E vou fazer a mesma coisa para a amplitude lá da Argentina. Como é que vai ficar? Da Argentina, ele disse aí que deu 7 graus na escala Richter, certo? Deu 7 graus na escala Richter. Então, vai ser 7, usando a fórmula, igual a log de A, só que agora o A da Argentina, sobre a constante A0. Isso aqui na base 10. Da mesma forma, isso daqui vai dar 10 elevado a 7, igual a amplitude da Argentina sobre a constante A0.
Ou seja, a da Argentina é igual a 0 vezes 10 elevado a 7. Certo? Esses dois valores são os dois valores que eu vou substituir aqui na razão. Certo? Como é que vai ficar aqui essa razão? Então, a razão vai ser igual a constante a 0 vezes 10 elevado a 9 sobre a 0 vezes 10 elevado a 7. Olha aqui que beleza. Isso aqui cancelou. Sobrou somente 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a 7. O que a gente faz? Propriedade aí das potenciações, né? 9 menos 7 vai dar 2. Isso aqui vai dar 100. Então, a resposta 100. Tem nas alternativas 100. Tem letra D de dado. Certo?